Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Antônio e nós vamos agora estudar um dos assuntos mais importantes de tecnologia dos materiais. Esse assunto ele aborda a classificação e a categorização de materiais. Pessoal, classificar materiais nada mais é do que agrupar uma imensa quantidade de materiais em grupos ou famílias. E dessa forma fica mais fácil o entendimento e o estudo acerca dos materiais que se encontram disponíveis aí no planeta. Por exemplo, numa abordagem inicial, podemos dizer que os materiais são disponíveis na natureza ou são criados artificialmente. Todos esses materiais, quando a gente agrupa ele em famílias, nós conseguimos um entendimento melhor dos materiais disponíveis. Nessa videoaula nós vamos falar de cada uma dessas famílias e como você pode agrupar os materiais de forma que você possa identificar cada um dos materiais que a gente vai dar como exemplo. Então, nós vamos começar a nossa videoaula falando então da razão, do motivo para você classificar os materiais. Bom, classificar os materiais é importante porque você vai conseguir identificar de uma maneira melhor qual material a gente vai estar falando. E dessa forma, você pode, por exemplo, separar os materiais que são fabricados artificialmente e os materiais que estão disponíveis na natureza. As classificações dos materiais são divididas não só entre 3 grupos, né? Depois eu vou corrigir isso aqui, mas em vários grupos, tá? Então, os principais são os metais, os polímeros, os cerâmicos, os compósitos, os biomateriais e os materiais orgânicos. Nós vamos falar de cada um deles nos próximos slides. Bom, metais. Vamos começar a falar dos metais, já que esse grupo de materiais é um dos grupos mais importantes para a indústria mecânica e eletromecânica. Bom, os metais são obtidos a partir de minérios, pessoal, e cada um desses minérios são obtidos na natureza. Após um processo físico-químico, você consegue transformar esses minérios em metais como a gente conhece. Exemplo de metais: o aço, o ferro fundido, o alumínio, o zinco, o níquel, o cromo, o latão, ou seja, tem uma infinidade grande de metais aí que a gente pode utilizar nos produtos que a gente utiliza no dia a dia, tá? Então, eu citei alguns exemplos ali de matérias-primas, de minérios, e a gente vai abordar isso com mais profundidade quando a gente falar especificamente dos metais, tá? Então, os metais são esses materiais aí que a gente conhece, que tem uma condutibilidade elétrica muito fácil, reflete a luz, né? Tem uma resistência mecânica muito grande e a gente utiliza ele com bastante frequência, tá? Um outro grupo de materiais aí muito importante também, que está presente no nosso dia a dia, são os polímeros. Então, os polímeros são esses materiais aí que podem ser divididos entre termoplásticos e termofixos e são muito utilizados aí na fabricação de outros produtos. Os polímeros, eles são obtidos a partir do petróleo, um subproduto chamado de nafta, onde você pode aplicar um processo físico-químico para obter um polímero. Exemplos de polímeros, por exemplo, todos os plásticos, os adesivos, o polietileno, polipropileno, as tintas e os vernizes. Os polímeros, eles têm basicamente 2 divisões, que são os termoplásticos e os termorrígidos. Para a gente lembrar bem, os termoplásticos são todos aqueles materiais que são facilmente reciclados, porque após a aplicação de calor e pressão, esses materiais eles se tornam moldáveis. Isso significa que os termoplásticos podem facilmente ser reciclados. Os termorrígidos ou termofixos são todos aqueles materiais que têm uma dureza elevada, uma dureza superficial principalmente elevada,
mas esses materiais têm uma característica de serem bastante quebradiços. Esses materiais, após eles serem aquecidos, eles não se degradam, eles não se transformam da mesma forma que os termoplásticos, de uma maneira moldável. Os termofixos, eles vão se degradando com a aplicação de calor e pressão, e por isso eles não podem ser reciclados, tá? Gente, os cerâmicos são outra família de materiais que é facilmente identificada pelas propriedades. São materiais muito quebradiços, são materiais transparentes, são materiais fáceis de limpar, por isso eles têm uma aplicação muito grande na fabricação de porcelanas, vidrarias, enfim. E são todos aqueles materiais que são obtidos a partir de óxidos. A argila, por exemplo, que é rica em cálcio, em nitretos, em hidrogênio, são todos esses materiais obtidos aí dessa matéria-prima. Bom, já demos alguns exemplos aí dos cerâmicos, então vamos agora falar dos compósitos, que são a mistura de dois materiais. Então, quando você pega um material e mistura com outro, você dá origem a um compósito. Para que você quer criar um compósito? Gente, criar o compósito, você quer adequar a propriedade ou característica de um material com a propriedade de outro. Por isso você cria um compósito. Então é muito comum você misturar, por exemplo, a fibra termoplástica com uma cerâmica. Aí você vai dar origem à fibra de vidro. Então aí você acabou de criar um compósito, né? Outros exemplos aqui eu coloquei aqui no slide, onde você vai ter então uma mistura de dois materiais. Os semicondutores são materiais interessantes porque eles conduzem a energia elétrica em alguns momentos e não conduzem em outros momentos. Por exemplo, um metal bastante utilizado para a indústria ferroviária no Japão é utilizado o material com base no galho, onde ele em baixas temperaturas ele começa a assumir características magnéticas. E quando você leva esse material para uma temperatura ambiente, ele acaba perdendo essas características. Então esses metais ou semimetais utilizados aí nessa aplicação, nós chamamos de semicondutores. E por fim a gente vai ter os biomateriais, que são todos aqueles materiais que são utilizados como prótese humana. Esses materiais eles não sofrem interferência da reação imunológica e por isso a gente chama ele de biomateriais. Mais comum é o titânio, a platina, são materiais que são utilizados dentro do nosso corpo humano. Esses materiais eles têm essa característica de não interferir com essa reação imunológica. Bom, por fim nós podemos falar dos materiais orgânicos, que se dividem basicamente em materiais vegetais e animais. Eles têm essa origem, vegetal ou animal. Então o couro animal, a seda do bicho da seda, então esses materiais são materiais orgânicos de origem animal. E as fibras, as plantas, esses aí são materiais de origem vegetal. Esse esquema eu deixei ele na apostila para a gente entender um pouco e para vocês terem também alguns exemplos dos grupos e famílias de materiais. Aqui nós temos os ferrosos, os não ferrosos, tá vendo? Ó, e aqui alguns exemplos. Então aqui de forma gráfica a gente consegue entender melhor esses grupos ou famílias. Esses grupos de materiais também podem ser subdivididos em outras famílias. Por exemplo, aqui o vegetal, que é madeira, as plantas, né? E os polímeros também. São todos esses materiais aqui que são divididos em termofixos e termoplásticos, tá? Por fim, os materiais cerâmicos. E aí nós vamos fazer então algumas questões de concurso na próxima videoaula para vocês entenderem como acontece essa aplicação. Bom, pessoal, então agora deem uma olhada no material de estudo de vocês e a gente continua então na próxima videoaula.